Oi, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão de webinar de hoje, que será sobre como escolher e aplicar fitas LED em seu projeto. A gente vai ter conosco hoje o Fabrício Sakuma, da Ledvance. E antes de eu passar a palavra para o Fabrício, eu vou, como é costume, explicar como funciona o webinar e como funciona também a plataforma. Alguns de vocês, pelo menos, já estiveram presentes noutros webinars feitos por nós, e embora a plataforma seja a mesma, há aqui algumas diferenças, mas eu acho que para vocês a coisa vai funcionar bem como tem funcionado até aqui. Então, nesse momento, vocês provavelmente têm um quadrado preto com a minha imagem, eventualmente, por cima da apresentação. Se vocês passarem o vosso rato por cima, vocês vão ver que tem aí um quadradinho bem pequenininho que dá para vocês, picando nele, arrastar essa imagem para o lado. Então, ficam com a imagem central toda dedicada única e exclusivamente à apresentação. No final da sessão, eu vou colocar aqui também, como de costume, a apresentação e o certificado de participação para vocês poderem baixar, tá bom? Então, nada vai mudar a esse respeito. Vamos fazer também o questionário de satisfação no final. As perguntas, a gente está com duas pessoas da Ledvance aqui, então temos o Fabrício, que vai estar fazendo a apresentação, e temos também a Larissa. A Larissa vai ficar cuidando um pouquinho das perguntas que vão sendo colocadas. Se ela puder responder, ela responde logo direto no chat. Caso contrário, ela vai lançar um alerta para o Fabrício, que pode responder naquele momento ou então no final. Então, a gente vai controlando isso, tá? Então, durante toda a sessão, vocês vão ter o chat disponível. Podem colocar todas as questões sem problema nenhum, que elas serão respondidas, quanto mais não seja, no final da sessão, tá bom? Então, gente, é basicamente isso, só mais duas coisinhas. Se alguém tiver problemas de som, vocês têm aí bem na frente do vosso nome, vocês têm aí um símbolo, um íconezinho, que é o ícone do PC ou então do celular, dependendo se vocês estão conectando com um ou com o outro. Se picarem nesse ícone, é onde vocês podem fazer a conexão via telefone para ajustar um pouquinho a vossa banda larga, caso não estejam ouvindo tudo corretamente, e também é aí que vai ficar depositado os arquivos para vocês poderem baixar depois de aparecer aqui o alerta na tela, tá bom? Quando esse alerta desaparece da tela, eles depois ficam aí arquivados, então vocês a todo tempo podem ir clicar nesse link e baixar os arquivos, tá bom? A outra coisa, nós vamos ter aqui um vídeo para passar para vocês. Como vocês já sabem, esse vídeo vem diretamente do YouTube, então, se por acaso vocês estiverem conectando através de num local que eventualmente tenha esse canal do YouTube bloqueado, vocês eventualmente não vão conseguir acessar, tá? Não vão conseguir ver a tela toda branca ou toda preta, não vão conseguir ver o vídeo de forma normal. Então, não se preocupem também, eu vou deixar aqui o link, vocês vão poder fazer a visualização mais tarde, tá bom? Então, vai correr tudo bem, tudo normal. Em relação aos certificados de participação, quem quiser já sabe, meu e-mail, enviar só qual é o nome que querem no certificado, e por favor, como nós tivemos um outro webinar essa semana já, eu vou pedir que vocês digam só que é o webinar de hoje, o de 28, tá bom? Que é para não confundir e não estar fazendo certificados para datas que não correspondem àquela que vocês pretendem. Então, gente, sobre o Fabrício, que é o nosso palestrante de hoje, ele é engenheiro eletricista, com 6 anos de experiência em marketing de produtos elétricos, formado pela Unesp com MBA em gestão de negócios. Eu vou passar a palavra para o Fabrício. Fabrício, eu continuo ouvindo ruído no seu micro. Peço, por favor, para você fazer aí um sinal qualquer de luz ao pessoal que está com você, porque, de fato, perturba um pouquinho, tá? Uma boa sessão para todo mundo. Oi, Ana, obrigado. Pode deixar que já conversei aqui com o pessoal, para a gente fazer silêncio. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a todo mundo que disponibilizou o tempo para participar aqui do nosso
do nosso webinar, e hoje vamos conversar, então, sobre fitas LEDs. Por que utilizar, como utilizar e alguns exemplos de aplicações, tá? Bom, vou passar esse slide aqui, porque a Ana já me apresentou, e eu queria falar um pouquinho com vocês antes sobre a LEDvance. A LEDvance é uma empresa nova, com 3 anos de existência, mas que ela vem de origem da Osram. A Osram é uma empresa com um histórico muito grande, com um background muito grande no mercado de iluminação. A LEDvance foi uma das unidades de negócio que fazia parte da Osram e foi separada como uma empresa independente. Então, hoje a LEDvance representa a Osram como marca em produtos em lâmpadas e luminárias, a gente usa a nossa própria marca. Então, tudo que vocês encontrarem no mercado, como Osram, são produtos nossos aqui da LEDvance. Legal? Bom, vamos lá, então, começar. Vamos falar direto. Fitas LEDs. O porquê? Eu trouxe aqui 2 exemplos e quem quiser participar, fique à vontade de colocar o comentário de vocês aí no chat. Vou fazer o máximo para conseguir interagir com vocês durante a apresentação, tá? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de aplicação. Esse primeiro aqui do lado é uma sanca reta, e aqui do lado, no lado direito da imagem, a gente tem uma sanca circular. O que a gente consegue observar aqui? Aqui da esquerda, a gente consegue enxergar uma falha muito grande. O que é isso? Isso aqui é uma sanca em que é utilizado lâmpadas tubulares. Lâmpadas tubulares, elas são muito aplicadas para sancas. E qual que é o problema, né? Ela gera falhas quando a gente tem alguma queima da lâmpada, né? Se a gente está falando de lâmpada LED, tubular LED, quando ela queima, quando tem algum defeito no produto, acontece essa falha muito grande. E também, vocês reparam que a gente tem irregularidades no fecho de luz, né, que as lâmpadas tubulares fazem no teto, porque elas não são contínuas, né? Quando a gente aplica uma do lado da outra, ficam algumas partes em que o fecho de luz fica um pouco mais fraco, deixando a iluminação um pouco uniforme, fica feio, né, vamos dizer assim. E na circular é bem evidente o problema. Uma lâmpada tubular, ela não consegue fazer curvas. Então, por mais que eu deixe bem próximas as tubulares, a gente vai ter, né, esse problema aqui da falha, porque eu não consigo fazer curvas com a minha iluminação tubo. E aí, então, a gente vê oportunidades de aplicação com a fita LED. Tá? A fita LED, quando ela tem algum problema em alguma seção dela, e queima, às vezes na hora de instalar faz uma dobra muito forte que interrompe uma conexão, ou mesmo um pequeno corte na fita, ela tem falhas, as falhas vão ser bem pequenas. Então esse efeito aqui de queima vai ser bem minimizado. Então isso acaba prolongando o tempo em que você precisa fazer manutenção, né? Então aqui, nesse caso, uma lâmpada queimou, eu já preciso fazer uma troca para evitar esse problema. Agora, uma fita de LED, se ela tivesse queimado, ela ia queimar uma seção só. Então, o que é a seção? A seção é aquela parte, é a distância em que a fita, aí vai variar, lógico, de marca para marca, de modelo para modelo, o quanto que eu posso cortar. No nosso caso, a gente tem fitas que eu posso cortar de 7 em 7 centímetros, de 10 em 10 centímetros. Então, se acontecer algum problema nessa seção, vai ser uma falha de apenas 10 centímetros. Então, vai ser praticamente imperceptível ao olho. Isso acaba fazendo com que o produto exija menos manutenção, tá? Outros benefícios da fita LED em relação às aplicações tradicionais em que a gente conhece. Por exemplo, aqui, nessa primeira. O que vocês acham aqui que a gente consegue, a vantagem da fita LED em relação ao tubular? Aqui, eu tenho uma prateleira bem fininha, né? Vocês conseguem ver, né? Eu tenho uma aplicação bem fininha em que eu tenho a fita de LED instalada nela, então praticamente imperceptível. Se eu tivesse uma tubular, ela provavelmente ficaria mais ou menos nesse perfil, que ia acabar estragando esteticamente a aplicação. Então a fita LED ela permite soluções em que os produtos tradicionais
não nos permitiam fazer. Então, a gente consegue agir de forma mais criativa. Aqui um outro exemplo, né? Eu não sei se está com tamanho legal o suficiente, mas a gente pode ver aqui, a gente tem iluminação de fita, né, embaixo do móvel, né, bem similar à primeira aplicação, né, então ela corre por aqui e para cá. A diferença é que aqui nesse cantinho eu consigo fazer elas bem próximas, então eu tenho uma iluminação bem uniforme mesmo numa parte de curva, tá? Então esse é outro benefício da fita LED, como ela tem a iluminação bem homogênea em relação a lâmpadas tubulares ou mesmo luminárias lineares, eu consigo fazer uma aplicação mais homogênea e de forma mais discreta. E aqui é um exemplo, lógico, bem esdrúxulo, né, mas uma aplicação de que a fita LED, o nosso limite é a nossa imaginação e nossa criatividade. Eu posso usar a fita LED para qualquer coisa aqui. Nesse caso, transformando algo bem banal do nosso dia a dia, um computador, em algo que podemos dizer assim como decorativo. Então, como, né? A gente já entendeu o porquê utilizar a fita de LED, em quais situações, mas como? Como eu faço para utilizar a fita de LED? Bom, primeira coisa, antes de falar sobre o como especificar, eu queria falar sobre a qualidade do produto. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é a imagem de uma fábrica de fita LED da China. Não são todas as fábricas da China que têm essas condições, tá? Antigamente a gente falava de produtos chineses, eram produtos de baixa qualidade, produtos que ofereciam risco para o usuário, questão de segurança, questão de qualidade do produto em si, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem todas as marcas de todos os segmentos, de todos os mercados utilizando as produções da China, e temos então desde produtos de baixíssima qualidade até produtos de muita performance, produtos profissionais que respeitam todas as normas de segurança, normas técnicas. Então aqui, por exemplo, a gente está olhando uma fábrica, nessa primeira imagem, alguns pontos que chamam a atenção, né? Por exemplo, rapaz aqui trabalhando de bermuda, né, num ambiente fabril, a cortina aqui, essa máquina aqui é uma máquina de solda, ele está mexendo na máquina de solda, não dá para ver, mas imagina uma máquina de solda com uma cortina de tecido atrás, né, o perigo que isso gera. Além disso, bagunça, né, um ambiente sujo, um ambiente completamente desorganizado. Com certeza, um produto que sai dessa fábrica não é um produto de qualidade, né? Não tem como eu olhar para uma produção desse nível de cuidado com o trabalhador, né? A gente também pode pensar aqui na questão da postura dele, né? Uma cadeira sem encosto. Eu duvido que ele esteja usando algum equipamento de segurança, né? Os EPIs. Então, é difícil acreditar que uma fábrica com essas condições de trabalho consiga produzir um produto de qualidade. E aqui na foto da direita é o depósito, né? O que a gente consegue apontar de erro aqui, um problema? Tudo, né? Tudo é um problema nessa foto. Então, é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar em escolher os nossos produtos. Temos que nos preocupar em produtos de qualidade, tá? Porque um produto barato nem sempre vai atender o que a gente quer. Um produto barato, né, aquela velha história que o barato pode sair caro. E muitas vezes realmente sai. A gente compra uma fita de LED que a gente encontra no mercado por 20, 30 reais, com o tempo ele vai queimar, vai amarelar, vai perder luminosidade, né, o fluxo luminoso vai cair. Isso se não gerar outros problemas que são que põe em risco, né, um curto-circuito, que pode iniciar um incêndio. Então é muito importante a gente tomar cuidado. E aqui, para comparar, para vocês entenderem, eu trouxe uma foto de uma fábrica nossa, na China também, né? A gente pode ver aqui pela fisionomia das pessoas que estamos na China. E olha a diferença, né? A diferença entre a produção aqui não é a nossa fábrica de fita de LED, é uma fábrica de luminárias nossas, mas todas as nossas fábricas seguem esse padrão. Então, quando vocês forem para o mercado, vocês vão encontrar, o produto da LED Vance é caro. Quando eu comparo com a marca X, quando eu comparo com a marca Y, a LED Vance é mais caro. Tem um motivo, e não é simplesmente só porque a gente tem uma fábrica mais limpa, uma fábrica mais organizada. A gente se preocupa com a qualidade do produto, com a qualidade, com as normas de segurança, com as normas técnicas. Somos totalmente contra
regimes de trabalho que são desumanos. Então, o produto da Ledvance pensa não só nas pessoas que estão lá trabalhando, mas também na qualidade do cliente, do usuário final e dos instaladores, dos nossos parceiros de negócio. Tá? Tem aqui o próximo slide, que ele deixa bem claro o efeito do cuidado que a gente tem na produção com o produto final. Então, aqui na esquerda a gente encontra uma fita nossa, né, uma fita de LED nossa. E aqui na direita é uma fita de mercado, né, de uma outra marca no mercado. O que a gente consegue ver de diferença na qualidade? Do efeito que o produto oferece. Primeiro, né, no nosso, a gente está vendo aqui que a gente tem um resultado bem uniforme na luz, a luz é bem homogênea. Quando a gente olha, por exemplo, aqui do lado, a gente primeiro que as lentes são de baixa qualidade, né? Então você consegue ver as marquinhas de cada chip de LED. Além disso, o ângulo de incidência de cada chip é bem diferente, né? A gente tem um apontando mais para a esquerda, outro está apontando mais para a direita, sem falar no tom de cor, que é gritante a diferença, né? Bem clara a diferença entre os tons de cores, né? A temperatura de cor dessa parte com essa parte, a gente vê sombras. Então, assim, essa é uma diferença bem clara numa fita que a gente encontra em qualquer lojinha, em qualquer loja que não se preocupa em oferecer produtos de qualidade para os seus clientes, e uma loja, né, uma marca, um fornecedor que se preocupa com o produto com a qualidade do produto que está oferecendo para o mercado. Bom, já falamos de fitas, vamos falar agora sobre os drivers. A gente encontra esse driver da direita aqui, né? Esse aqui tem de monte no mercado. E esse aqui é o nosso, né? Não posso mentir, não posso dizer que somos os únicos no mercado que utilizamos drivers semelhantes a esse, né? Outras marcas também, outras marcas boas usam também semelhantes, mas a maioria do que a gente encontra no mercado brasileiro é essa fonte aqui da direita. Eu não posso nem dizer que é um driver, né? É uma fonte aqui na direita. E qual que é as diferenças? Vamos lá. A fonte chaveada, né? Que é essa fonte que tem esse perfil todo perfuradinho. Seleção, chave seletora manual. O que é isso? Se eu preciso fazer o ajuste de tensão da fita, então às vezes eu tenho fita de 12 volts, às vezes eu tenho fita de 24 volts, eu tenho que fazer ele manualmente. Eu não sei se dá para ver na foto, aqui. Essa pecinha aqui, né? Eu tenho que ajustar aqui com uma chave de fenda e medindo com um multímetro para que a chave, para que a fonte entregue a tensão que a minha fita necessita. Então, se eu preciso de 12 volts, eu preciso colocar o multímetro nos terminais e ir regulando com uma chave de fenda até eu atingir os 12 volts para eu poder entregar as condições que a minha fita exige. Tá? Então, ela tem uma chave seletora manual. Ele não tem sistemas de proteções. Tá? Além disso, oferece baixa eficiência, ou seja, ele vai consumir muito mais energia do que um driver de qualidade. Como não existem normas para esse tipo de produto no Brasil, então você já conclui que a questão de qualidade técnica e de segurança é bem questionável. Além disso, 3 meses de garantia, né? A gente encontra 3 meses de garantia porque é obrigado pelo Procon, senão provavelmente nem garantia ia ter. E agora, quando a gente fala de um driver de qualidade, que é o exemplo do nosso driver da Ledvance, ele é um produto multitensão, ou seja, eu não preciso me preocupar em fazer o ajuste manual. O próprio driver vai entender, vai compreender a necessidade da carga e ele já vai, né, da fita de LED, no caso, e já vai entregar a tensão necessária. Ele tem PFC ativo, então o PFC é uma tecnologia que garante uma maior eficiência na fonte. Por exemplo, na Europa já é lei, na verdade já há muito tempo já é lei, que todas as fontes, qualquer tipo de fonte, ele precisa ter essa função de PFC ativo. Então, como a gente tem produtos internacionais, mundiais, né, que são vendidos em diversos países, a gente tem que cumprir as normas desses países. Então, é um produto que eu vendo no México, eu vendo na Alemanha, eu vendo em Portugal, eu tenho que respeitar as normas desses países. Então, é um produto que tem, por obrigação, a gente tem a função de PFC ativo nesse driver. Então, é um produto de alta eficiência, né, por causa do PFC,
Tem proteção de sobrecarga, proteção de curto-circuito, né? Como eu já falei, a gente já tem que atender normas, então, de acordo com normas IEC e IGB, além disso, 5 anos de garantia. Tem uma pergunta aqui do José da Cruz, está perguntando se essa fonte chaveada é a mesma usada em circuitos fechados de televisão. José, não sei te dizer se é exatamente a mesma, mas essa fonte ela é muito utilizada em diversas aplicações. Ela não é uma fonte que foi desenvolvida especificamente para aplicações em LED, tá? Então, diversas aplicações em que precisa de uma fonte que entre corrente alternada e saia corrente contínua, ela é aplicada. Acredito que sim, pode ser utilizada sim nesse tipo de aplicação. Tá bom? Legal. Vamos continuar aqui. Bom, próximo passo. Então, a gente já falou como perceber qualidade na fita, como perceber uma qualidade no driver. Agora a gente precisa saber sobre parâmetros elétricos. Quando a gente fala de iluminação, isso vem desde sempre, né? Bem desde antigamente, a gente sempre falou de potência. Então, eu tenho uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 60 watts, e essa mania, vamos dizer assim, se arrastou para os dias de hoje. Então, hoje a gente costuma muito falar, mesmo uma fita LED, que é um produto de alta tecnologia, para watts. Então, a gente fala uma fita de 15 watts por metro, 12 watts por metro, 9 watts por metro. E a gente tem que entender que quando a gente está falando de iluminação, a gente não tem que falar de watts, a gente tem que falar de fluxo luminoso, né? A gente tem que falar de lumens. Porque watts é quanto vai custar na minha conta de luz, no final das contas, e lumens, aí sim, de fato, é o quanto que o meu produto entrega de iluminação. Então, vamos fazer um exercício aqui, uma simulaçãozinha. Essas são 3 modelos de fita. Uma fita LED nossa, da Advance, e de outras 2 marcas que a gente encontra no mercado, que são marcas que eu considero marcas que têm um produto de qualidade boa, não são marcas de qualidade questionáveis. Eu procurei o produto mais equivalente em questão de lumens para a gente poder fazer uma comparação justa. Então vamos lá, na fita da LED Advance a gente tem 12 watts por metro, 1.500 lumens por metro. No concorrente 1, 15 watts por metro, os mesmos 1.500 lumens por metro. E o concorrente 2, 16 watts por metro, 1.100 lumens por metro. Com isso, qual fita eu escolheria? Olhando só esses 2 números, né, se eu olhar só a potência isolado ou só o lumens isolado, né, eu não consigo tirar uma conclusão qual que é a melhor fita. Então, como eu faço? Vou dividir, eu faço a divisão do fluxo luminoso por metro pela potência por metro. Então, no caso, eu chego em 125 lumens por metro, 100 lumens por metro e 69 lumens por metro. Aí sim, agora ficou fácil. Eu consigo ver claramente que a fita da LED Advance entrega 125 lumens por watts. Então, eu vou entregar muito mais iluminação por watt gasto. Então, nesse caso, eu chego à conclusão que a fita da LED Advance ela é mais eficiente, ela é a melhor para aplicação. Além disso, a gente tem que ver outras informações além do eficiência, né? Só a eficiência também pode ser que não seja um decisor. A gente vê que nessas fitas, a vida útil do nosso produto é de 50 mil horas, dos concorrentes 1 é 15 mil horas e concorrente 2, 25 mil horas. Além disso, tem a garantia. Nosso produto, desse caso, é 5 anos, contra 10 anos dos outros produtos, dos outros concorrentes. A gente tem que lembrar que fita LED no Brasil ainda não existe uma certificação, uma norma. Então, é por isso que a gente encontra produtos que teoricamente são comparáveis, mas possuem características bem divergentes, né? Então, principalmente quando a gente olha aqui em vida útil, 50 mil contra 15 mil e 25 mil. É uma grande divergência porque, diferente de lâmpadas tubulares ou lâmpadas bulbo, a gente não tem uma certificação ainda para deixar o mercado mais homogêneo em questão técnica. Então, aqui, né, a LED Advance, nesse caso, seria a melhor escolha, claramente. Bom, próximo passo. Temperatura de cor. Quando a gente fala de temperatura de cor, a gente tem que voltar um pouquinho e ver do ensaio que foi feito pela Thomson, uma experiência. O conceito de temperatura de cor, o que é? Ele esquentou uma barrinha de carbono
e ele foi medindo as temperaturas, e a temperatura que ela estava aquecida representava a cor. Então, por exemplo, no caso aqui, dessa foto da experiência, ela estava a 1187 graus nessa tonalidade. Então, em 1887 kelvins representa essa tonalidade de cor. Então, quanto mais quente, mais claro, mais branco ficava, e quanto mais frio, mais avermelhado ficava. Tá? Tem um link aqui do vídeo, eu achei que eu consegui passar esse vídeo, mas infelizmente eu não vou conseguir. Mas depois, se vocês procurarem pelo canal desse Mike West, ele tem esse vídeo que é bem legal, que explica como que funciona esse experimento. Depois, se vocês quiserem entrar, é bem legal ter uma noção, é um vídeo bem rapidinho, tá? Além disso, a gente tem que falar de grau de proteção. Para quem não entende, grau de proteção é aquele IP65, IP20, IP66. O que significa aquele IP? IP é índice de proteção, e o primeiro número, eu falo de grau de proteção para partículas sólidas, então no caso aqui, se eu estou falando de uma fita IP20, no caso, ela tem resistência a sólidos maiores que 10 milímetros, né? E quando a gente fala do líquido, no 20, no caso, vai ser 0, é sem proteção. Se eu vou no IP65, é um totalmente protegido contra poeira, e no líquido, né, o 65, o 5, então, para jatos de água. Então, para ficar mais claro, o IP20 a gente usa para aplicações internas, né, para uso dentro de ambientes fechados, e a IP65, IP66 também a gente usa para aplicações externas, que nem a gente visualiza aqui nas imagens. É importante dizer que quando a gente está falando de fitas de alta performance, fitas profissionais, a gente tem que usar perfil de alumínio. O porquê que a gente tem que usar perfil de alumínio? Porque a fita profissional, ela tem uma alta eficiência, ela entrega muito lumens, um fluxo luminoso muito alto em relação à potência. Isso faz com que ela aqueça bastante. Então, para garantir a vida útil do produto, que ele não vai ficar descolando, que a gente vai alcançar as 50 mil horas, é recomendado a aplicação em perfil de alumínio para fazer a dissipação de calor, tá bom? Aqui um exemplo, tá? Só uma foto para visualizar como que fica a aplicação de um perfil de alumínio. Além disso, mesmo numa aplicação que nem essa, em que o perfil ele fica oculto, é recomendado usar o perfil se você estiver usando uma fita de alta performance. Se você estiver usando uma fita de baixo fluxo luminoso, e estiver em ambiente interno, controlado, também tudo ok não usar o perfil, tá? Aqui é só mais um exemplo de uma aplicação de uma fita de alto fluxo em perfil de alumínio. Tá, então legal. Já entendemos como escolher a fita, como escolher o drive, como escolher as especificações da fita. Agora vamos ver algumas simulações de aplicação. Eu tenho esse primeiro caso aqui. É uma cozinha, uma bancada de uma cozinha. De acordo com a norma, eu preciso ter 200 lux. Para eu fazer o 200 lux, eu simulei no Dialux. Utilizando, por exemplo, então, uma fita de 400 lumens por metro, eu consigo ter eu consigo atender as exigências da norma. É lógico que quando a gente está falando de uma aplicação residencial na minha casa, na casa de vocês não precisam seguir a norma, que não vai vir ninguém fazer uma auditoria da aplicação. Mas esse é o recomendado pela ABNT. Então, por que eu quis mostrar isso aqui? Porque a gente está vendo aqui uma foto de uma aplicação de 400 lumens por metro. É uma fita de baixo fluxo luminoso. É uma fita mais barata. Existem fitas com fluxo melhor, com eficiência melhor? Existem. A gente tem, inclusive, fitas assim. Só que se eu aplicasse aqui, eu ia ter uma iluminação forte demais para a necessidade, então ia acabar incomodando as pessoas que iam utilizar esse ambiente, ia ficar mais caro, e o resultado, o trabalho, se você estiver participando de uma concorrência com alguém e a pessoa especificar uma fita de 400 lumens e você entrar com uma fita de 1.500 lumens, você vai perder essa concorrência. Então a gente tem que pensar, não é sempre que a fita mais forte é a fita mais adequada, a gente precisa entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é a aplicação e ofertar aquilo que se enquadra de forma mais adequada para o objetivo final. O software que eu usei para fazer essa simulação chama Dialux. Se vocês quiserem baixar, ele é um software gratuito. No YouTube vocês encontram diversos vídeos explicando como usar. No começo a gente tem um pouco de dificuldade, mas depois que você entende, ele é bem simples e bem rápido e bem prático de utilizar, tá?
Então, é bem legal esse software para você, antes de aplicar, você já conseguir ter certeza do que você vai apresentar para o seu cliente. E com certeza, se você mostrar uma simulação como essa para o seu cliente, a probabilidade de você ganhar o projeto é muito maior, que isso passa um ar bem mais profissional, bem mais confiante. Tá? Vamos para uma outra aplicação, um outro exemplo. Aqui a gente está falando, então, de aplicações profissionais. Uma iluminação, de fato, uma iluminação feita com fitas LEDs. Então, eu estou iluminando luminárias, estou iluminando lâmpadas tubulares, estou falando de fita LED iluminando um ambiente. De acordo com a mesma norma, para um ambiente de escritório, a gente tem 500 lux. É necessário ter 500 lux na área de trabalho. Então, vamos lá. Mesma coisa. Fiz a simulação com a fita LED. E a fita que a gente precisa para iluminar um ambiente como esse, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 500 lux, toda a área branca, né? Nessa simulação eu usei só uma fita, para ficar mais homogêneo eu poderia usar 2, 3, que nem a gente vê na foto, né? Então, mesmo com uma fita, eu consigo entregar os 500 lux. E aqui é o caso, né? Eu não poderia usar uma fita de 400 lumens, que nem no exemplo anterior, porque eu não ia conseguir alcançar o objetivo final, que é realmente fazer uma iluminação para um ambiente de escritório. Então, novamente, é importante saber a necessidade do cliente para poder saber especificar qual é o produto necessário. Então, é muito importante entender a necessidade, se possível, façam as simulações no Dialux, que vai ajudar muito vocês a terem mais confiança e objetividade em especificar o produto correto para a aplicação de vocês, tá bom? Agora eu queria fazer uma simulação, porque é um exercício com vocês de como a gente faz para definir qual que é o driver correto. Porque, de novo, eu não quero que meu projeto fique mais caro que é necessário. Eu não quero especificar um driver maior do que a necessidade, porque, de novo, vai ficar mais caro para o meu cliente e pode ser que ele acabe recusando o projeto porque ficou caro demais, mais caro do que precisa. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho essa sala, que eu quero fazer iluminação primária com uma fita de LED. Então, eu decidi que eu quero usar essa fita. Eu testei lá no Dialux e eu vi que essa fita é a fita necessária para fazer esse projeto. Então eu tenho lá a fita de 9,6 watts por metro, 1.300 lumens por metro, ela é de 24 volts e tem 5 metros por rolo. Eu fiz lá no Dialux e eu vi que eu vou precisar de 2 rolos, eu vou precisar de 10 metros de fita, né? Então, que nem a gente pode ver aqui no lado direito, eu vou fazer esse modelo de instalação aqui na fita LED. Então vamos lá. Para eu determinar qual é a potência do driver, eu preciso saber a potência da fita e o comprimento que eu vou aplicar. Nesse caso, eu tenho 9, watts por metro, né, que é a aplicação aqui. E eu tenho 10 metros, que é o caso que a gente viu aqui na planta. Então, 10 metros. Nesse caso, o driver que eu preciso é de pelo menos 96 watts por metro. Recomenda-se sempre comprar um driver um pouquinho maior. Por quê? Porque existem oscilações. A fita ela não é constante em 96 watts, existe uma oscilação para cima e para baixo. Então eu recomendo se comprar especificar sempre um pouco mais de folga em potência, uns 5%, 10%. Nesse caso, como eu sei que esse produto é um produto muito estável, é um produto de alta qualidade, é um produto muito profissional, eu sei que essa oscilação ela é pequena. E eu sei que, ainda mais especificando um driver que foi desenvolvido especificamente para essa fita, né? Que vocês veem que são as duas fitas, os dois produtos da mesma família. Então, eu peguei um driver de 100 watts da nosso Prime Flex IP20 no caso, porque também não é uma aplicação externa, é uma aplicação dentro de uma sala, eu não preciso de um driver nem da fita IP65. Muito importante se atentar à tensão de saída, né? Então, esse é um driver para 24, ele tem suas oscilações para garantir a proteção tanto do driver quanto da fita, mas nominal é 24 volts. 100 watts, então a gente está atendendo os 96 tranquilamente. Então, se eu quisesse, por garantia, vou especificar um de 150, um de 160, vai funcionar perfeitamente. Só que você ia pagar aí uns 30%, 40% mais caro no driver, de forma desnecessária. Você pode vender um produto bem de acordo com a sua aplicação e transformar o resto em lucro ou oferecer uma condição comercial, né, um custo mais interessante para o seu cliente e assim conseguir fidelizar ele. Enfim, a estratégia comercial fica com você. O que você vai fazer com essa diferença de preço? Não se esqueçam,
quando a gente vai fazer instalações de driver, de fitas com driver, nunca façam em série. Então, aquela história de eu tenho uma fita de 5 metros, eu quero ligar outra fita, eu faço uma emenda. Não façam isso, tá? Liguem sempre em paralelo. Ah, Fabrício, isso é complicado, que vai aumentar a quantidade de cabos. Vai aumentar a quantidade de cabos. Eu sei que cabo não é barato, mas a gente está falando de correntes baixas. Eu não vou precisar de um cabo caro, tá? Não um cabo grosso. E isso vai te garantir um melhor efeito de iluminação. Por quê? Quando a gente faz a ligação em série, a fita de LED nada mais é do que um condutor. E um condutor muito comprido, ele tem suas deficiências. Então, se eu faço uma ligação em série das fitas de LED, pode ter certeza que lá no final da fita eu vou ter deficiência de iluminação, a fita vai trabalhar fora do nível especificado de corrente e tensão, ela vai aquecer, ela vai queimar mais rápido. Então, liguem sempre em paralelo, que isso você vai garantir um melhor resultado no efeito de iluminação e também garantir a vida útil do produto, tanto do driver quanto das fitas de LED. Bom, queria mostrar aqui rapidinho o nosso portfólio de fitas LED. Vocês podem ver que tem muita opção. Então, aqui a gente divide mais ou menos em dois. Deixa eu fazer uma divisão aqui, só para vocês entenderem. Aqui do nosso lado esquerdo, essas caixinhas brancas e laranjas são nossas fitas EcoFlex. Essas fitas são a nossa linha residencial. É a nossa linha de baixo fluxo, né, de aplicações decorativas. Então, 12 volts. São fitas de 12 volts. Com exceção dessa fita aqui, que ela é uma fita que a gente chama, que é para aplicação em jardim. Ela trabalha em tensão de rede. Então, tirando todas as outras, elas necessitam de drivers, né, para a sua aplicação. Só essa que ela vai direto na tomada, porque ela é uma aplicação um pouco mais específica, mas ainda com fluxo baixo. E aqui do lado direito a gente está falando então das fitas profissionais. Fitas profissionais, vocês podem ver, a gente vai de mais ou menos 1000 lumens até 2600, na verdade, né? 2600 lumens por metro. 2600 lumens é muito, muito, muito forte. Se eu pegar 5 metros dessa fita aqui, ele equivale a uma luminária industrial para galpão, com pé direito de 15 a 16 metros. Então, é realmente uma fita muito, muito forte para aplicações profissionais. Lembrando que para essas fitas a gente precisa utilizar perfis de alumínio para dissipação de calor, para uma melhor qualidade da instalação e garantir que o produto vá atender todas as nossas garantias, 5 anos de garantia, 50 mil horas de vida útil. Legal? Bom, acessórios, vou passar rapidinho aqui, então só para dizer que a gente tem uma gama imensa de acessórios, então emendas, presilhas para fitas IP65, né, fita dupla face não funciona muito bem para aplicações IP65, então a gente tem presilhas de fixação, emendas, pinos de conexão, isso aqui, esses acessórios aqui são para as nossas fitas de jardim, tá? E aqui são para as nossas outras fitas, né? Para as nossas outras aplicações. Então a gente vai ter emenda em L, que nem a gente vê na foto, vai ter em T, vai ter em X ou cruz, ou em T, ou cruz ou X, isso, né? Também temos cabos de alimentação, porque às vezes você corta a fita no meio e precisa fazer uma outra alimentação, então você vai dividir a fita no meio e precisa de outro cabo de alimentação. A gente tem tanto PP20 quanto PP65. E o nosso diferencial, a nossa fita IP65, ela já vem com conexão com proteção IP65, tanto a fita quanto o driver. Assim você não precisa comprar uma caixinha de aplicação externa para garantir que o produto não vai ter... vai sofrer de entrada de água nas conexões. Bom, agora vamos lá. Aplicações. Vamos fazer um exercício, então. Aqui, a gente tem, então, uma bancada bem semelhante com aquele exemplo que eu mostrei na simulação do Dialux. Então, só para revisar, quando a gente está falando de uma aplicação interna e uma aplicação em que eu tenho a distância aqui entre a área de trabalho, né, nesse caso, a bancada da cozinha e a iluminação, eu não preciso de uma fita de alto fluxo. Então, eu iria com uma fita de 12 volts e P20, já que a gente não está falando de uma área que vai chover, que eu vou jogar água, se bem que às vezes acontece, né, assim, de pessoas usarem água para limpar a cozinha. Nesse caso, se o caso do seu cliente for isso,
mude simplesmente, use ainda a 12 volts, mas mude para a IP65, tá? Aqui. Mas aqui o IP20 já serve a aplicação, tá? E estamos falando, então, de uma aplicação residencial, então, 3.000 kelvins, né? Lembrando que uma aplicação, as temperaturas de cor, quando a gente quer um ambiente mais aconchegante, a gente opta por temperaturas mais quentes, né? Então, valores menores em kelvins. E quando a gente tem uma aplicação um pouco mais profissional, uma linha de fábrica, um escritório, a gente tenta optar mais por uma temperaturas frias, então valores maiores. Hoje a tendência é que as pessoas saiam um pouco desses brancos, tão brancos que chegam a ficar azulados, por um branco mais neutro, que é o 4.000 kelvins. Tá? Vamos para mais um exemplo. Novamente, então, aqui a gente está falando de uma aplicação residencial de novo, só que aqui agora ficou realmente decorativa. Aqui na cozinha a gente tinha um ambiente em que eu faria um trabalho de fato, e a distância é pequena. Aqui a distância está maior, né? Não é no teto, mas simula mais ou menos pode-se dizer que é uma aplicação para teto, mais decorativa. Então aqui eu realmente não preciso de um alto fluxo, pode ser um fluxo baixo, então nesse caso, então, iremos com a fita de 12 volts, IP20 novamente, né, não vai ser um uso externo, e de novo, né, aplicações residenciais, eu estou aqui numa sala de estar, uma sala de TV, eu quero algo mais aconchegante, vamos para o 3.000 kelvins. De novo, cozinha, aqui é uma bancada, aqui é uma cozinha, na verdade, de uma copa de um escritório, tá? Por mais que seja no escritório, ainda é um ambiente em que as pessoas vão para relaxar, não é um ambiente de trabalho, vamos optar pelos 3.000 kelvins, ok? Aqui muda um pouco o banheiro. Bom, o banheiro é a mesma coisa. Apesar de eu ter colocado IP20, muitas pessoas sentem a necessidade, por questão cultural, de jogar água na parede, para esfregar o azulejo. Nesse caso, é legal conversar com o cliente para entender qual que é o costume dele e, dependendo, ir para a IP65, tá? Mas ainda continuamos com 12 volts, porque não é uma iluminação primária, né? Eu tenho luminárias no teto, que faz a iluminação primária, principal, né? Então também eu posso falar aqui do chão, a gente tem uma outra fita de LED aqui, tem fita de LED aqui no espelho, né? Então aquilo que eu falei no começo, as aplicações são limitadas pela sua criatividade, pela sua imaginação, tá? E aqui, como eu falei no banheiro, a gente costuma mudar um pouco para um branco mais neutro, não um branco tão quente. Pessoal, temperatura de cor é 100% gosto, né? Existem as recomendações pelos arquitetos, pelos light designers, mas ainda assim a gente fica, com certeza a gente tem que primeiro pensar na vontade do cliente. Bom, vamos lá. Esse aqui é um exemplo que eu já mostrei para vocês, né? Então, que a gente fez aquela simulação no Dialux, uma iluminação primária. Aqui eu estou falando de iluminação primária. Para iluminação primária, a gente tem que ir de fluxo luminoso alto. Então, uma fita de 24 volts. Sempre procurem fitas de 24 volts. Pô, Fabrício, por quê? Qual a diferença entre 24 e 12 volts? Quando eu quero um produto, todo produto profissional de iluminação, vocês vão perceber que ele trabalha em 24 volts. Painéis de luminárias, né, painéis, pendentes. Quando é uma linha profissional é de 24 volts. Por quê? Porque trabalhando com 24 volts, a gente consegue aplicar LEDs de maior eficiência, que vão entregar maior fluxo luminoso, consumindo menos potência, menos watts. Isso acaba encarecendo um pouco o produto, só que ele entrega uma qualidade muito superior aos produtos de 12 volts. Pô, então quer dizer que produto de 12 volts é ruim? Não, não é isso. Mas também temos as diferenças de aplicações. Tem aplicação em que a gente prefere usar um produto um pouco mais simples, com características inferiores, né, não piores, né, então um pouco mais simples, por questão de custo. Não tem como eu comparar o custo de uma iluminação residencial com LED e um escritório de uma grande corporação, né? Então, estamos falando de perfis de clientes bem diferentes. E aqui, estamos falando de ambiente de trabalho, então, uns 4.000 kelvins é o recomendado. Tá bom?
Aplicação de fachada. Aqui, nesse caso, a iluminação, ela era também para ter uma iluminação nesse pátio, que é um pátio para veículos. Então, a gente precisava de fitas de alto fluxo. Então, ela era decorativa e, ao mesmo tempo, ela tinha a sua função de iluminar essa área aqui de manobra em volta para carros, tá? Então, a gente, com certeza, área externa IP66, lembra lá dos graus de proteção, né? Então, proteção contra sólidos totalmente, e não vou me recordar de fato o 6, mas é para mais do que jatos de água. O 5 é jatos de água, o 6 ele é um pouco mais resistente. Acho que são jatos de qualquer ângulo, se não estou enganado. Fluxo luminoso alto, então fitas de 24 volts, e nesse caso foi aplicado 5.700 kelvins. Tá? Não é um ambiente que as pessoas vão ficar muito tempo, então tudo bem aqui a gente usar um branco bem azulado. Próxima aplicação, então, de novo, né? Diferente daquele caso, aqui a gente está falando de uma aplicação bem decorativa, simplesmente para ficar bonitinho. Então, não tem por que usar uma fita de alto fluxo, porque a fita de alto fluxo ela é mais cara, vai acabar enviesando o seu projeto. Então, foi utilizado 12 volts, IP65 continua sendo a área externa, tá? IP65, e aqui um produto RGB, então que eu consigo fazer o controle de qual cor que ele vai acender. Uma aplicação agora de iluminação indireta, só que como iluminação primária. Então, é um ambiente interno, não há necessidade de uma fita para IP65 ou IP66, então foi utilizado IP20, alto fluxo luminoso, porque eu preciso que essa sanca com iluminação indireta ilumine o ambiente de fato, então foi usada a nossa fita de 2.600 lumens por metro, e aqui fica muito a gosto, não? 3.000 kelvins ou 4.000 kelvins por shopping, depende muito da política da empresa. Aqui é um ambiente misto, né? Então é um ambiente para os clientes eles vão usar para relaxar, mas também é um ambiente de trabalho, porque a gente ainda tem os barmans, a gente tem os garçons, então fica a iluminação aqui, temos um misto aqui em cima, iluminação primária com fita de LED, aqui foi usado alto fluxo, tanto é que eu marquei alto fluxo e 12 volts, porque a gente também tem aplicações que nem aqui, que são aplicações decorativas, tudo IP20, fica tudo para o lado de dentro do ambiente, tá? E foi optado tudo por 3.000 kelvins, porque apesar de ser um ambiente de trabalho, ele sente muita luz solar aqui, então os 3.000 kelvins atendeu muito bem a necessidade nesse caso. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas. A Larissa já sinalizou para mim que existem perguntas. E existem perguntas, sim. Fabrício, se você clicar aí no modo de PIR, que é perguntas e respostas, você tem todas as perguntas que ainda estão por responder aí bem listadas. Então, se você quiser, eu vou colocar aqui o questionário de satisfação para todo mundo responder e vou também ativar a partilha dos documentos, tá bom? Só um segundo para eu poder fazer isso. E aí o pessoal vai poder baixar a apresentação que você fez e também o certificado de participação. Então, gente, vocês já estão vendo aí no canto superior esquerdo que tem aí essas notas. Quando essa chamada de atenção desaparecer, vocês podem ir no ícone do PC que está na frente do vosso nome para poderem baixar esses arquivos, tá bom? Sem problema. Então, eu não sei, Larissa, se você quer ler as perguntas para o Fabrício e aí depois ele responder. Pode ser, Ana. Eu tô com elas aqui, acho que eu vou falando para ele, ele vai respondendo ao vivo aqui. Ok. Bom, a primeira que a gente tem aqui, Fabrício, é uma pergunta do Luiz Antônio, e ele perguntou se as fitas LEDs e os acessórios funcionam bem em ambientes úmidos. Então, por exemplo, em ambiente que a gente tem presença de vapor e condensação de água, como num quadro elétrico ou numa sala de banho, se essa fita funcionaria e como se especifica o IP nesse caso.
Oi, Luiz. Então, nesse caso, em casos de aplicação em ambientes com uma umidade extremamente alta, é recomendado usar a fita, pelo menos a IP65, tá? Para especificar o IP, na verdade, você pode usar aquela tabelinha que tem na apresentação e ela é bem, bem simples e bem fácil de utilizar, não precisa ter medo, mas você vai ficar muito preso no que os fabricantes oferecem, né? O padrão do mercado, agora não estou falando só LED Advance, estou falando do mercado em geral, fitas IP20 e fitas IP65 ou e para cima, né? Daí para cima. Você raramente vai encontrar uma IP54, IP55, até existe, mas não é o comum, pelo menos no mercado brasileiro, tá bom? Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui foi do Jairo, e ele perguntou se existem as fitas RGB, e você até passou aqui durante a apresentação, então, Jairo, acho que você conseguiu ver, mas se você puder mais detalhes sobre isso, sobre o fluxo luminoso no geral, dessas fitas que são RGB, ou das que são RGBW ainda. Tá. Então, Jairo, existem sim fitas RGB e existem muitas variações, né? Então, a gente tem RGB só RGB, temos RGBW, que seria que ele, além de ser acolorida, ela também tem atenuação de branco, né, para iluminação, de fato. Aí tem controle com o controle remoto, tem controle por celular, tem controle por programação, computador, tem de tudo. Hoje, no portfólio da LED Advance, a gente ainda não tem a fita RGB, mas é um produto que está no escopo para ser lançado um curto prazo. Não quero me comprometer, mas eu arrisco dizer que para o primeiro semestre do ano que vem, né, no início do primeiro semestre de 2020, a gente vai ter esse produto já disponível. Já respondendo, eu vi que tem uma outra pergunta sua aqui, Jairo. Na verdade, mais duas. Tem uma sobre o software chama Dialux. Eu vou escrever aqui no chat o nome, que é um nome em inglês. Ele é gratuito, sim. Pode procurar no Google que vocês vão encontrar facilmente esse software. Ele pode ser baixado para uso tranquilamente, tá bom? Fabrício, eu já coloquei no chat o link direto do Dialux, legal. inclusivamente do Dialux Evo, que está agora sendo utilizado mais, né, em projeto. Sim. Perfeito, obrigado, Ana. Tinha mais uma pergunta do Jairo, Lari. RGBW tipo estrobo. Tipo estrobo. Então, como você vai utilizar a fita LED depende do controlador. Então, se o seu controlador ele tem a função de estrobo, você consegue utilizar sim. Aí vai depender do controlador que o fabricante vai oferecer. Ou às vezes você pode você mesmo utilizar um microcontrolador para você fazer sua própria programação. Um Arduino ou um Raspberry Pi. E o preço? Eu ainda não consigo te dizer preço, que estamos em fase de projeto para saber qual a especificação que a gente vai utilizar no Brasil, tá? Do mesmo jeito que a gente tem fita, as brancas de R$30 a R$500, a RGB tem a mesma variação. Então, por enquanto, eu ainda não consigo te posicionar de preço, tá? Pergunta que a gente tem aqui. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, que é do José da Cruz, é como que a gente pode automatizar as fitas LEDs? Então, algum tipo de controle. Esse aí ficou um pouco da resposta que eu dei agora, né? Você pode utilizar Arduino, você pode usar um próprio computador, você pode usar o Raspberry Pi, ou você pode comprar já uma fita que o controlador seja programável, tá? Uma outra pergunta que nós temos do Fernando é qual fita que você recomenda para estacionamento externo em condomínio? Bom, aí vai depender muito de onde você fixar a fita LED, né? Então, quanto mais distante do chão, o fluxo luminoso vai ter que ser maior. Então, eu recomendo você fazer uma simulação no Dialux, que aí você consegue responder bem tranquilo essa resposta. Mas, com certeza, IP65, pelo menos, tá? E alto fluxo luminoso, uma fita de 24 volts. Uma outra dúvida que a gente tem aqui, que é
do Ricardo, se existe uma distância correta entre o driver e a fita. Existe sim, mas eu vou te dizer que conforme as aplicações, você dificilmente vai alcançar essa distância máxima. É porque, como qualquer condutor, quanto mais distante, mais grosso o fio precisa ser por causa das perdas, tá? Então, você vai ter que dar uma olhada nas especificações do fabricante para saber o condutor adequado para a aplicação que você precisa fazer. Então, é um pouco difícil eu te dizer, eu recomendar um valor exato. Mais uma pergunta que a gente tem aqui do Jorge é: qual o impacto da iluminação de LED no fator de potência da concessionária? Jorge, alô? Oi, Fabrício? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bom. Então, o fator de potência, ele é totalmente atrelado à qualidade do driver, tá? Então, é o driver que injeta ruídos na rede ou não. Então, por exemplo, aquela comparação que eu fiz entre a fonte chaveada e o nosso driver. Fonte chaveada, geralmente, ele tem um fator de potência de 0,4, 0,5. Os nossos drivers, eles são todos 0,92, o fator de potência. Então, a eficiência dele é muito mais alta, tá? A gente tem mais uma pergunta aqui que é do Jorge, se ele pode usar a fita LED em circuitos de minuteria. Oi, pode sim, tranquilamente. E acho que chegamos na nossa última pergunta aqui, que é a do Márcio, que ele está perguntando se fita IP20 pode ser utilizada em banheiro, mas no caso que ela só entraria em contato com o vapor. Então, no caso do vapor, como a gente está falando, o banheiro, a gente costuma ver uma exposição muito baixa com a umidade, tá? Por precaução, para ser bem sincero, eu utilizaria a IP65, mas via de regra não seria necessário. Mas eu, por precaução mesmo, eu aplicaria a IP65 no caso, por causa da umidade, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada a todos. Acho que não há mais perguntas. Larissa, se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Obrigada a todos pela vossa participação. Obrigada a Larissa e ao Fabrício por terem preparado a sessão e ao Fabrício particularmente por preparar e apresentar a sessão. Até o final dessa semana, até sexta-feira, eu vou estar enviando para todo mundo que pedir por e-mail o certificado de participação com o nome, tá bom? Envio também os links com a gravação e os materiais que foram aqui mencionados e partilhados com todo mundo, tá? Então, não se preocupem e que vão receber tudo até essa sexta-feira, tá bom? Gente, muito obrigada uma vez mais. Um bom resto de dia ou de noite, conforme para todo mundo, tá? Obrigada. Fabrício, não sei se você quer dizer mais alguma coisa para terminar. Não, gostaria só de agradecer a atenção de todo mundo e me disponibilizo se alguém quiser depois tirar mais dúvidas, fico à disposição de todos vocês. Obrigada, então. Tchau, tchau, bom descanso, boa noite.